981-2512, do Distribuidora, em água fluoretada e vanádica, na rua Castro Alves, 659. Muito bem, boa noite a você. Muito bem, boa noite a você, ouvinte da Educadora. Você no Facebook, seja bem-vindo. Começando a live, hein? E antes da live, a gente vem falar deles, hein? O oferecimento Shanti Spa, que te oferece spa corporal, spa facial, olha só, hidroterapia, reiki, apometria, massagem emocional e mais, hein? Tem massagem tuiná, massagem com pedras quentes ou frias, massagem relaxante, também massagem com a poltrona, gravidade zero, limpeza energética, limpeza de ambientes também, a limpeza energética de ambientes. E o Shanti Spa, gente, tem uma opção para você presentear, fazer aquele pacote Dia da Mulher, tá aí. Faz um pacote, liga lá, conversa com ela, com a Sandrinha e presenteie a pessoa amada. Se presenteie, fácil para encontrar. Rua Heitor Ferrari Ablich, 999-81-2512. Também o Espaço Reviver, com mais de 11 terapeutas na Rua do Comércio. Telefone é o 3536-2539. Não tem erro, hein? É só chegar lá, Rua do Comércio. Tem ela, Espaço Reviver, e hoje eu já estou aqui com ela, com a Márcia. A gente já vai conversar. Tudo, hein, gente? Tudo para você de melhor com o Espaço Reviver. Também no apoio, claro, com certeza, sempre junto, dando aquela força, a Duo Distribuidora. Trabalha com água, gente, a melhor água para você, água fluoretada, água vanádica, embalagens, isso, gente, tem? Que jeito que você quer? Quero água para minha casa, quero água para aquela reunião, para mim ter água. A melhor água é com a Duo Distribuidora. 999-41-2002 é o telefone, na Castro Alves, do ladinho do posto do Toninho. Muito bem, Márcia, seja bem-vinda, hein, Márcia? Seja bem-vinda, Olha só, que honra recebê-la aqui nos estúdios da Educadora. Eu que estou muito feliz, muita gratidão. Tem uma galerinha me assistindo, então, olá, gente, Zoleide, a Mana, enfim, a Fran. Uma turma, né? Uma galera trilegal aqui, gente, sempre junto, acompanhando na torcida. Gente, a Márcia aqui, eu comentei a semana toda, né? Márcia, que é facilitadora. Márcia, conta um pouquinho para nós da tua história, há quanto tempo, o que te levou a isso? Porque, gente, a Márcia não nasceu terapeuta. Não, nasci mesmo. Foi uma busca interna pessoal. Em 2009, 2010 foi quando eu comecei a ter contato com as constelações, comecei a buscar. Em questão de 2 meses que eu conheci a constelação, quando eu fui participar de um grupo, eu disse, eu vou me especializar, eu vou estudar, eu vou me aprofundar nesse maravilhoso movimento interno pessoal. Primeiro eu fiz para mim, primeiro curso, fui fazer logo a formação em 2 meses, e eu disse, deixa eu conhecer. E aí foi que eu tô até hoje. Pois é, e a Márcia, a gente já teve um bate-papo em outra ocasião, mas Márcia, conta um pouquinho da tua história. Frequentou o banco acadêmico, é formada? Sou sim, eu sou formada acadêmica em enfermagem, trabalhei na área, estava no meio da medicina, maravilhosamente bem realizada. E eu complementei com as terapias, porque eu acredito que quando pode pegar os conhecimentos amplos que nós temos, então nós conseguimos fazer um bom trabalho, porque quanto mais auto se conhecer, quanto mais eu conheço o outro, então mais eu consigo ter resultados. Isso é maravilhoso. Muito bem, então para a gente já ir desenrolando aí, você, amigo ouvinte, você que está assistindo a live através do Face, você que está ouvindo através das ondas sonoras, corre lá no WhatsApp, faz as perguntas, na live também pode fazer as perguntas, né? Eu tenho aquela dúvida, pode fazer a pergunta que a Márcia responde. Márcia, então as pessoas perguntam, ou estão se perguntando, né? O que é constelação familiar? Ótimo, é uma boa pergunta, né?
que as pessoas elas confundem um pouco a constelação como uma terapia ou como as estrelas do céu, né? Então, a gente diz que a constelação são conjuntos, são movimentos que nós olhamos, porque é uma terapia. E essa terapia, ela busca entender o que é, da onde eu venho, o que representa no meu contexto. Então, eu sempre digo assim, tudo que na vida você percebe que não flui, né? Área profissional, área amorosa, área de saúde, enfim, tem vários contextos. Tudo que eu percebo que eu não fluo na vida, então você faz a terapia. A terapia ela tem embasamento constelação sistêmica familiar. Então ela busca entender da onde você veio, através de um campo mórfico genético que vem da sua família através do DNA. Muito bem. E essa abordagem tem a ver com alguma religião? Não, ela não tem a ver com religião, porque nós olhamos o embasamento dessa abordagem, ela tem a família. Então, todos nós viemos de um pai e de uma mãe. E quando nós olhamos para o nosso pai e nossa mãe, nós também olhamos que eles também vieram de pais. E os pais vieram, entende? Então, todo filho, ele não nasce do nada. Todos têm pai e mãe, e que tem avós, que tem bisavós, alguns têm tios avós. Então, nós viemos de uma constelação, de um conjunto de pessoas, onde tem uma permissão para nascer. Então, quando eu olho para a família, então eu não vejo um movimento religioso, e sim eu olho um contexto familiar. Da onde você veio? Quem é você? Olha só, gente. As pessoas, como esse quadro é novidade, você que está me ouvindo através das ondas sonoras do rádio, a live também é novidade para você, ouvinte educadora, esse programa não faz apologia a religião nenhuma. Tudo que a gente traz aqui, medicina alternativa, é para a gente ter o autoconhecimento da gente mesmo. Porque qual é a pessoa na família que tem um problema familiar, não consegue se entender com o pai, com a mãe, ou algum outro parentesco, né? Um tio, a tia, uma avó, e tudo isso vem fluindo porque é uma herança de DNA, é isso? É uma herança genética que nós herdamos. Então, se você for verificar mais profundo, até se você for visitar um médico, ele tem o hábito de perguntar, alguém mais da família tem essa doença? Então, cada vez mais estamos conseguindo comprovar que através da genética nós trouxemos os traumas também. E pode então ser traumas genéticos de tristezas, de acontecimentos repetitivos nessa família. Então é muito fácil, ou é muito difícil, ou depende como a pessoa observa a família dela, ela vai perceber que ela segue padrões repetitivos nessa família. Então, eu não faço por mal, mas eu faço para seguir o mesmo padrão. E então, o meu pai é assim, eu faço assim. Minha mãe é assim, eu também faço assim. Ou eu faço uma característica, ou eu sigo um movimento parecido com meu avô. Então, quando nós olhamos quem criou, né, o pai das constelações, que é Bert Helling, então, quando eu falo da religião, como você falou antes, ele era missionário, ele era católico, ele nasceu num meio, num seio familiar de catolicismo, era padre, só que chegou um período da vida dele, ele disse, não, todo mundo veio de um pai e de uma mãe, então eu vou abranger esse conhecimento e vou levar para muito mais pessoas. Para todos, né, entrar com o conhecimento, com o entendimento, com o autoconhecimento, que eu acho que é essencial para o ser humano evoluir, se expandir, ter consciência de quem ele é. Exatamente. Olha só, quero mandar um abraço especial para Isoleide Maria Topanotti e toda a galera aí do Espaço a Reviver, e só corrigindo, né, gente, que a gente aí pede perdão, tá com o telefone errado no texto. Telefone da Clínica Reviver é o 3536-9473. Gente, é na subida, como diz os baianos, querendo subir ladeira daqui da Rua do Comércio, sentido ao posto do Toninho para frente, ali, 1,5 quadra para cima. Então, gente, 11 terapeutas, a Márcia. Mas vamos falar um pouquinho essa vinda, você que é cascavelense, mora em Cascavel, né? Assim que fala, cascavelense, é isso mesmo? Exatamente. Ainda bem, gente, ufa, falei certo, né? Oi.
tem novidade, Dois Vizinhos está de parabéns nesse final de semana, pelo motivo da sua vinda para cá, né? Muito gratidão. Eu venho já faz 5 anos, desde que inaugurou a clínica, nós estamos vindo, a todo mês estou aqui. Então, a gente começou com os atendimentos individuais, depois fizemos grupos, e agora nós estamos com as formações. Então, já teve uma formação de constelações para o básico, também já tivemos agora outra... Amanhã, esse final de semana, inclusive, a gente vai formar mais uma turma para o avançado. Então, quem fez o básico pode agora fazer a formação do avançado, especialmente para atendimento individual. Então, Dois Vizinhos, olha só, temos mais profissionais aí que podem estar formando, né, nesse final de semana. Então, gente, é isso, né? A Márcia vem fazer os atendimentos no espaço Reviver, mas neste final de semana é curso, né? Curso, é sexta, sábado e domingo? Esse final de semana, exclusivamente, vamos ter sábado e domingo. Sábado e domingo. A gente já teve durante a semana, já teve final de semana, então agora esse final de semana. Sábado e domingo. Olha aí, gente, você que quer ser uma consteladora, só ligar lá no 3536-9473. Exatamente. E a gente pensa assim, a constelação familiar é só uma questão de família, mas se eu tenho um negócio, algo, o que eu posso constelar? O que pode ser constelado? Sim, no meio das constelações nós falamos também que nós estamos vinculados não só à família, mas aos sistemas que nós temos ao nosso redor. Então, por exemplo, quando eu olho Dois Vizinhos eles seguem sistemas, padrões, regras. Então, quando eu olho para uma empresa, por exemplo, que nós podemos constelar empresa e constelar antes de abrir o negócio, constelar dinheiro. Quando nós olhamos para esse meio, nós sim precisamos analisar um contexto geral nas empresas e avaliar qual é o campo desse campo morfogenético que tem dentro da empresa, né? Eu vou olhar para o proprietário, eu vou olhar para o dinheiro, vou olhar para a energia da empresa, vou olhar para a energia dos funcionários, para o produto, para os clientes. Eu quero fazer minha empresa prosperar. O que está acontecendo que não está tendo mais vendas? O que acontece que está travado? Então, nós olhamos para as constelações sistêmicas, algo maior, que algumas vezes está em padrões repetitivos de família, né? Por exemplo, se você observar algumas famílias, elas têm quebra financeira, né? Ai, meu avô teve uma empresa, quebrou, meu pai teve, e agora eu também estou indo para esse mesmo caminho. Então, quando eu digo observar, se autoconhecer, é observar mesmo da onde que eu vim. Como era esse seio familiar, como era esse clã familiar em relação a isso que nós vamos trabalhar. E mesmo que a gente não conheça, tá? Eu sempre digo, mesmo que você não conheça a sua família, quando você abre um campo, né? Ele vai te revelar. Então é maravilhoso isso e eu sou apaixonada nas constelações. Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo, ela para e pensa, mas eu não conheci meu avô, eu sou adotado, e daí? Faz o quê? Continua, a gente abre os campos, porque como é um campo maior e a gente traz a informação do DNA da pessoa e está tudo aí registrado, mesmo que ela não conheceu o pai, mãe, avós ou não conhece o histórico, é bem impressionante porque o campo ele vai se formar e a gente vai descobrir e entender de onde vem. E é bem legal, mesmo que a pessoa às vezes conhece, aí depois a pessoa vai lá e diz, nossa, Márcia, eu pesquisei e realmente bateu tudo, eu nem sabia dessa história, conversei com o tio. Então, assim, a gente tem muitas revelações, muitos depoimentos, muitas verdades que se mostram realmente. E por isso que é a credibilidade da terapia da constelação. E se você observar, cada vez está crescendo mais, porque realmente os resultados e essa amplitude está tendo bons resultados. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente se conhecer, principalmente no campo do dinheiro, porque tem gente que trabalha tanto, tem 2, 3 empregos, mas não sobra o dinheiro lá no final, economizou, não percebeu onde que o dinheiro foi, e isso não acontece somente em uma. Muitas vezes na família tem uma pessoa que é muito bem sucedida, o outro tenta e batalha, trabalha até mais que o outro que está mais bem sucedido, e aquilo não vai para frente. Exatamente, acontece, você observa entre irmãos
né? Às vezes você pega irmãos, um é totalmente diferente naquela área, como também às vezes na área da saúde, né? Mas a questão do dinheiro eu percebo que é um campo que pega, porque nós estamos, eu sempre digo assim, estamos no planeta Terra. E o planeta Terra precisa de dinheiro. Ele é movido de dinheiro. Nós precisamos, né? Não tem como dizer que não. Então, começa ali já o movimento quando a gente fala de dinheiro, né? Exatamente. Olha só, eu gostaria de poder mandar um abraço para cada um que está mandando oi na live, falando a Iracema Franca, a Denise, a Jo, amei esse assunto, tá show de bola. Jo, um abraço para Jo, um abraço para toda a equipe da Dua. É água, gente, gente precisou de água. A Dua, distribuidora, a Jo também nos assistindo, a Neuci. Manda um abraço para minha mãe que mora em Nova Esperança do Sudoeste, aquele abraço. Também, quem mais que está aí? Ela é de Blumenau, está nos assistindo lá em Blumenau. Eu e a Márcia nem gostamos de nada de alemão, né? Nem somos alemão. Somos de descendente de alemã. A Isoleide mais uma vez, a Elci, a Zenaide Campos de Oliveira. Gente, não consigo falar o nome de todo mundo, é muita gente. Gratidão aí, gente. Não tem, hein? Continua aí. Mas eu preciso fazer mais umas perguntinhas. Vamos e o tempo tá voando, foge, né? Aquele score que nem mel entre os dedos. Então, Márcia, eu tenho uma decisão, eu preciso saber da etapa. Eu passei num concurso, ou é uma decisão, vou casar, vou mudar de emprego, aquela decisão que você fica ali numa faca de dois gumes, o que eu faço? Né? Uma encruzilhada da vida. Constelar. Constelar é ótimo. Tanto para tudo, sabe? Vai abrir uma empresa, já vai te dando os nortes de como que você vai fazer, em qual época que é melhor, como que pode ser feito, qual funcionário você pode estar trazendo para você para conseguir essa prosperidade maior. Tá? Olha só. Vou morar em outra cidade, estou em dúvida entre cidades, se fico, se vou, o que eu faço? Que nem aquele velho ditado, caso compre uma bicicleta, né? Qual é o meio que eu devo seguir? Então, é necessário, sim, ter um norte. Eu digo, um caminho, para onde eu vou seguir nesse caminho. E a constelação, ela vai te auxiliar, mas a decisão final sempre fica com a pessoa. Sempre mas ela vai dizer, para este caminho vai ter esses resultados, para esse vai ter este, ou aguarda agora no momento, ou faça no momento certo. Para quê? Para que cada vez mais a pessoa tenha prosperidade, né? Porque todo mundo quer a prosperidade, mas às vezes nós não sabemos como podemos fazer. Exatamente. Né? Todo mundo quer, todo mundo batalha, todo mundo merece, mas nem sempre, né? Aí dá o que é? O que está segurando? O que está amarrando você aí no seu DNA que está impedindo você? A constelação. A constelação para concurso é maravilhoso. Uau! Eu digo assim que saem muitas crenças quando você constela, muitos paradigmas também, e abre bastante os caminhos para concurso, vestibular. Então, ela te dá um direcionamento. Muito bem. E aquela mãezinha que acabou de engravidar, mas eu quero fazer uma constelação, quero saber de mim, pode? Engravidou, pode constelar? Pode constelar. Pode constelar, a gente não tem contraindicação para gestantes. Nós, terapeutas, até falamos que é bom, porque o bebê já está junto, já está trabalhando uma nova energia. Então, eu sempre uso assim, mãe modifica o campo dela, criança modifica também, independente gestante ou não. Então, a mãe é a força, o pai é a força. Então, quando constela, automaticamente constela e acaba refletindo isso para os filhos, independente de onde estão os filhos. E na gestação é mais forte ainda, é maravilhoso, porque o bebê está junto ali, acompanhando naquele movimento. Tá, mas aí tem aquela mãe, eu vou lá, eu tô grávida de 3 semanas, eu quero saber o sexo. Aí não, né, gente? Não vai fazer um exame, né? Vai fazer uma constelação para você saber da tua árvore genealógica, saber do seu DNA, saber dos seus nortes, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa... mas aí, então vai fazendo as perguntas, que com certeza essa pergunta já foi respondida aí para alguém. E outra coisa... tem contraindicação constelar? Não tem contraindicação. Só a constelação ela é maravilhosa em todos os campos da nossa vida, né? Então nós podemos constelar desde que um direcionamento para onde eu quero ou preciso seguir. Estou com uma doença, já percebo que é uma doença repetitiva, não é repetitiva, mas quero constelar isso.
realização profissional, essa questão pessoal, emotiva, que alguns padrões se repetem. Então, você pode também fazer a constelação, né, que nem para a empresa que a gente já falou. Enfim, a gente pode constelar para tudo. E aquela pessoa que é cética, não acredita nisso, não acha que isso é besteira, que não vai dar certo, que é balela? Então, assim, eu digo para o cético que não tem como não acreditar. Ele pode não entender nada da constelação, pode sair chateado, porque é uma coisa que a gente extrai do campo dele. E o que extrai do campo dele é através da genética, né, da informação que o campo que está te trazendo. Então, ele cético ou não, vai aparecer algumas coisas. Então, como lá no começo a gente falou, não tem a ver com religião, né? Então, ele pode ser cético sim, Exatamente. pode vir trabalhar, porque o resultado vai ser o mesmo. O resultado para cada um vai ser de uma forma diferente, porque algumas pessoas, elas têm um campo mais aberto, uns são a primeira vez que estão tendo contato com as terapias. Então, um cliente do outro vai ter resultados diferentes, sim. Mas essa questão de cético, para mim, não interfere. Então, gente, olha isso daí, hein? Então, quer dizer, porque isso tem comprovação científica, isso dá os nortes, como para muitas pessoas, constelação familiar, terapia holística é novidade, ficam pensando, meu Deus, isso é bruxaria, é coisa do capeta. Não é, gente. Parou com a paranoia. Então, assim, é tudo coisa que está embasada. Tem comprovação, dá certo, vem e faz. Por quê? Quando você não conhece algo, é fácil você julgar, né? Sim. E começar a dizer, não, aquilo é isso, aquilo é... Então, vem conhecer. É a mesma coisa a gente falar assim, eu não gosto de caviar, que onde é que tem caviar aqui, 2 para comer? Me conte! Né? Então, é assim, como que você vai dizer que você não gosta ou vai falar mal se você não presenciou aquilo, né? Exatamente. E só tem benefício, gente, porque tá aqui ela, Márcia, né? Se encantou pela constelação e decidiu, vou deixar de ser enfermeira para ser consteladora. Exato. Curou almas, né? Curar almas. Pode juntar todas as ferramentas que a gente tem para engrandecer e para auxiliar o indivíduo. Rosê, essa questão que você fala do julgamento, né? É tão forte, porque eu vejo muito, não só em relação às terapias, mas em relação, eu julgo meu pai, né? Como tem isso? Eu não aceito meu pai. E daí parece que o destino, ele é carinhoso, eu digo assim, porque ele vai fazer você passar de novo por aquela experiência quando existe o julgamento. Então, você pode observar, não que seja uma regra, mas você pode observar, eu não aceitava meu pai por ser do jeito que é. Então, eu acabo inconscientemente procurando um homem casando com um suposto pai com as mesmas características para eu aprender algo com aquela experiência. Eu não gostava da minha mãe e aí quando vê, estou me tornando igual a minha mãe, fazendo as coisas, né? Então, é bem interessante. Me tornando cri-cri igual, né? Algumas pessoas dizem, é aquele filho do vizinho. Aí depois engravida tem um filho parecido, sabe? Então, o julgamento realmente é uma... Entra na lei do retorno? A lei do retorno, exatamente. Não tem como, porque é o grande universo, é a grande força maior. Porque todas as experiências que nós passamos, doenças, problemas financeiros, tudo isso, ele vem nos mostrar uma mensagem. Só que às vezes eu digo assim que a gente não enxerga isso, por isso que precisamos às vezes de um profissional que nos auxilia. O que eu estou passando, o que eu preciso aprender para não repetir mais isso? Então, quando eu consigo aprender a sair daquele movimento, então tudo isso cresce. E tudo ao redor modifica também, não só o meu pessoal, mas automaticamente tudo. Olha, gente, então... O que está esperando? Agenda logo um horário, faz uma constelação, agenda para fazer um curso. Mas aí, tá. Aí tem aquela pessoa que pensa assim, eu quero constelar, mas quem que eu vou constelar? Minha sogra? Quem que é minha família? Quem que eu vou constelar? Aquele cunhado? Aquele sobrinho? Ou aquele primo? Quem é? Quem é que eu posso? Quem da minha família? Ou quem é a minha família que consideramos para constelar? Ok. Eu sempre digo, começa com você. Porque às vezes a pessoa ela diz, eu tenho um pouco de receio,
ou tem algumas coisas que eu não quero que seja revelado de mim mesmo, então eu gostaria que meu filho constelasse, meu marido constelasse, ou minha esposa constelasse. Então acredita que todo mundo precisa. Então a primeira constelação eu sempre digo, faça para você, analisa, porque sempre temos algo, todo ser humano tem algo a aprender, a crescer, ou se expandir na consciência. Então, algumas mães, elas dizem assim, eu posso constelar para o filho, né? Que toda mãe, no seu grande amor, ela quer fazer isso. Então, a gente sempre faz uma avaliação de qual é o motivo que eu preciso constelar esse filho. Esse filho é uma criança, né? Porque eu não constelo crianças. Então, ele é uma criança, qual é a dificuldade que ele está tendo? Como está acontecendo? O que está acontecendo dentro dessa casa que essa criança está absorvendo essa dificuldade? Mas filho grande, casado, ele pode se autorresponsabilizar, né? Até que nem você perguntou ali a questão de o que é família, né? Consideramos e subdividimos. Família de origem é eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. A minha família atual sou eu, meu esposo, meus filhos. Essa é a minha família atual. E a família atual sempre tem prioridade, porque é a família atual. A família de origem, a gente olha, reverencia, agradece, integra, compartilha, mas não fica preso lá, não. Né? A gente tem que amadurecer, a gente tem que criar novas crenças, a gente tem que se expandir. Então, a gente vai para uma nova família, novos conceitos, novas crenças, sendo responsável dos filhos, né? Porque se eu ficar na família de origem, eu sempre serei o filho. E quando eu vou para a família atual, eu tenho que ser pai ou mãe. Então, é uma responsabilidade diferente. Exatamente. Né? E agora eu fiz me lembrar que muitas vezes casa, se divorcia, volta para a casa dos pais, não se acerta mais, porque já está com outro conceito de vida, Exato. Com outra forma, com outro jeito de ser, né? Exatamente. É isso daí, gente. Olha, é tão magnífico, é um mundo que a gente pode dizer assim, mágico, mas aquela magia que só vai te trazer bem, que vai te trazer o melhor, como é bom a gente ir fazendo autoconhecimento. Muitas mães, nós temos 3 minutinhos e eu quero deixar essa parte. Aquela mãe que está em conflito com o filho adolescente e que fica muito falando, lá em casa está um inferno. Uau! Quanto mais ela ficar falando, mais vai estar frisando, né? Porque eu gosto de uma parte na Bíblia, né? Não falando de religião, mas eu vejo que a Bíblia é um livro sagrado que muitas religiões podem seguir ela e ler e tomar como conhecimento. Palavra é o verbo, né? Que a palavra tem poder. Palavra de mãe, de pai tem poder. Então, se você, mãe, chamar seu filho de burro, né? Dizer que ele não é capaz, então ele vai dizer, bom, se minha mãe está dizendo isso, que a minha mãe é a poderosa, então ele vai ter que dizer amém. Ele vai dizer, eu confirmo isso no subconsciente, né? No subconsciente, não conscientemente, exatamente. Então a mãe é que ela vai, o pai também é que vai trazer harmonização dentro de casa. Então se ela diz, essa casa é uma droga, e ela tiver conflito com aquele homem que ela escolheu para ser pai dessa criança, né? Que algumas dizem, você é igual ao seu pai, mas num termo de rebeldia, então o filho vai dizer, sim, eu sou igual ao meu pai. Vai fazer tudo aquilo que a mãe tem de negativo do pai, o filho vai acabar repetindo. Outra coisa que dá para constelar também é a casa da gente, o ambiente. Ótimo, nossa, então você perfeito. Que limpa a casa abençoada e fala, acabei de limpar, já tá um chiqueiro, é porque tu tá delegando que tá um chiqueiro. Exatamente, porque a gente não tá falando só do físico, né? Nós estamos falando de energia, de campos maiores. Então, cadê a harmonização naquela casa? Então, eu sempre digo, pai e mãe são a força da casa. Vocês que colocam regras lá. Então, lógico que cada casa é uma casa, cada contexto é um contexto, mas faz uma avaliação de quais são os pensamentos dessa casa. Quais são as regras dessa casa? O que acontece, né? O pai e a mãe vivem brigando, então a criança vai entender que briga é normal. Então, pai e mãe se tratam bem, com respeito, bom dia, boa tarde, boa noite, então a criança vai entender que isso é o certo. Então, fazer uma avaliação mesmo, como é a sua casa nesse contexto maior, principalmente quando falamos família.
A última pergunta, bem rapidinho. Hoje em dia todo mundo tem um pet, né? E o pet, quando a harmonia da casa não tá legal, o pet rói tudo, né? Rói. Ele vai ser a externalização daquilo que está interno dentro das pessoas. Ele adoece por nós, ele fica revoltado por nós, ele vai tomar aquele campo que tá. E como ele não sabe falar, então ele vai fazer um movimento. Exatamente. Ele vai roer, vai morder, vai ficar brabo, vai adoecer, como eu falei. Então, observa seu animalzinho. E uma coisa bem interessante quando a gente fala de pet, se realmente esse cachorrinho, esse gatinho, esse bichinho, ele tá sendo bichinho, né? Porque eu vejo que algumas famílias, elas, por exemplo, vamos colocar como um exemplo, tá? Lembram que não é uma regra, todo o contexto tem que ser analisado. Mas muitas vezes a mãe lá, ela perde um bebê, tem um aborto espontâneo. Então ela transfere todo aquele sentimento para um animalzinho. E quando ela faz essa transferência, ela impede que o animalzinho seja animal. Vai passar a ser criança, membro da família, né? Exatamente. E aí é que começa a gerar outro emaranhado, outro conflito, e assim vai indo. É isso aí, gente. Tá tão gostoso o assunto, mas acabou, se que era doce. Vamos passar o teu telefone para se alguém... Podemos? Podemos, sim, com certeza. Então é o 45 de Cascavel, 999031212. É isso aí. E eu só tenho que dizer gratidão. Gratidão. Então, quem está na live não sabe o porquê que quando a gente junta as mãos e faz gratidão, leva a cabeça perto do coração, é pelo pensamento, que o nosso coração é de amor puro, né? Amor ágape. E pelo menos nós, seres humanos, tentamos, né? Então, levar a sua mente perto do amor. Os dois juntos, né? Exatamente. Então, gratidão mais uma vez, Márcia. Muito obrigada a você que acompanhou no Face, você que continua aí do outro ladinho, do outro lado do radinho, né? O do rádio. Hoje em dia ninguém mais tem o radinho, né? Tá lá no computador, hoje as coisas acompanhadas. Mesmo você que tá aí naquele rádio lindo, maravilhoso, aí em cima da geladeira, em cima da mesa, da cômoda, muito obrigado pela tua companhia e a gente espera a Márcia, hein? Numa próxima. Eu vou encerrar a live. Antes disso, gente, vamos lá, que tem uma música bacana, que com certeza essa faz parte da vida de cada um. Medicina Alternativa. Sobre o que você quer saber, envie pelo WhatsApp 988017836. Radioterapia. Muitas novidades e conhecimento.